Olá, pessoal do terceiro ano do Erasmo Dias. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Faz tempo que eu não mando essas aulas aqui. Vamos recomeçar agora. E faz mais tempo ainda que a gente não se vê, né? Que situação. Espero que estejam todos bem. Espero que tenham passado bem esse período, que tenham conseguido descansar, mas também que tenham conseguido estudar, porque as aulas pararam, algumas coisas pararam, mas o Enem aparentemente tá aí, né? E vocês têm uma chance muito boa, uma chance muito grande, tá? Então, espero que vocês tenham descansado, trabalhado e tenham se resguardado aí na medida do possível, vocês e seus familiares. Eu sei que a maioria das coisas já normalizou, né? Mas a gente ainda tá com um bom platô aí. Bom não, né? Ruim, né? Ruim. Bom que eu digo bom número, né? Um grande número aí de casos e mortes em todo o Brasil de forma constante. Apesar de que na nossa cidade e na nossa ilha, graças a Deus, né? Graças a Deus os casos diminuíram bem, né? Mas não é brincadeira, a despeito do que falam alguns, todo cuidado é pouco, a despeito do que falam alguns, tá, pessoal? Então se cuidem, continuem se cuidando. A gente está aqui sem se ver, é por um motivo, né? Não é sem motivo, não, tá? Bom, dadas essas apresentações aí, vamos ao nosso curso. Vamos continuar aquilo que a gente vinha vendo aí até o final de junho, que era genética, né? E agora a gente vai continuar da onde a gente parou. Hoje a gente vai falar de variações sobre a segunda lei de Mendel. Lembra o que é isso? Não lembra? Vai lá nas minhas outras aulas e dê uma olhada, mas eu vou passar uma revisãozinha aqui para a gente continuar da onde a gente parou. Tranquilo? Hoje a gente vai falar de interação higiênica e epistasia. Vou ver se eu divido esse vídeo em dois, em três. Para mim é mais fácil não fazer isso, é gravar tudo de uma vez, numa coisa só. E aí você pode assistir, dividindo em dois, em três. Você ficar livre aí para ver do jeito que você quiser esse vídeo. Mas eu vou ver. E aí em breve vai ter um outro vídeo sobre herança quantitativa. Legal? Bom, vamos lá. Assim, só antes da gente começar, mais duas coisas que eu consigo me lembrar agora. A primeira é vídeos de outros professores e de outras pessoas aí sobre genética estão numa playlist intitulada Genética, que eles falam sobre tudo isso. Então, vale a pena dar uma olhada lá. Eu coloquei lá até resolução de exercício, tem o vídeo de resolução de exercício e tem vídeo como o que eu estou fazendo, delimitado por assunto, né? E não sei se alguém aí que ainda vende, se eu estou fazendo isso só para mim ou para mais alguém, mas eu estou sempre atualizando os vídeos na playlist de Covid-19 para quem quiser se manter atualizado no que está acontecendo, no que não está acontecendo. Sempre que aparece alguma ideia nova, teoria conspiratória, o escambau, eu estou colocando os vídeos lá, muito informativos, todos eles, tá? Então quem quiser dar uma olhada lá, sinta-se livre, vai estar tudo no link aí embaixo. Tranquilo, pessoal? Então, sem mais delongas, bora continuar da onde a gente parou lá em junho. Então, vamos relembrar aquilo que a gente viu desde o princípio, né, do nosso curso, pelo menos essa parte online, né? Então, a gente viu que as características hereditárias, as características genéticas, né, elas são determinadas por unidades que a gente chama de genes. Para cada característica, um gene. A gente vai ver hoje que a história não é bem assim. A gente vai começar a ver hoje que a história não é bem assim, mas, né, por enquanto, para cada característica, tem
um gene envolvido que vai determinar aquela característica. Cada organismo, seja um ser humano, um elefante, uma lesma ou um pé de abóbora ou um pé de ervilha, tem duas formas de cada gene. Tem dois que a gente chama de alelos. Para cada gene, dois alelos que podem ser iguais, duas formas de gene, que podem ser iguais ou podem ser o quê? Diferentes. Né? O que é uma forma diferente de um mesmo gene? É que vai determinar uma característica diferente. Se a forma é a mesma característica. Então, por exemplo, o exemplo que a gente viu lá no começo, que é da planta de ervilha. Cada ervilha tem um gene, um local lá no DNA delas, né, um gene que vai determinar uma característica, se a ervilha é lisa ou se a ervilha ela é enrugadinha, ela é rugosa, né? E você tem um gene que determina essa característica, um gene para uma característica. Um alelo, uma forma do gene, vai determinar a ervilha lisa, que é o Rzão. Uma forma desse gene Rzão vai determinar a ervilha que tiver o gene Rzão vai ser uma ervilha que vai formar sementinhas lisas, ervilhazinhas lisas. E a forma Rzinho é um outro alelo, é uma outra forma do gene que determina a ervilha enrugadinha. Então, diferentes formas do gene vão acabar dando para o organismo diferentes características. No caso, a Rzão é um alelo que a gente chama um gene, uma forma do gene, um alelo, que a gente chama de dominante, porque no organismo que tem duas formas diferentes, um Rzão e Rzinho, quem manda, né, quem determina a característica é o Rzão. Essa ervilha aqui ela é heterozigota, já vou entrar nisso aí. Ela tem uma forma Rzão e uma forma Rzinho, mas o Rzinho não aparece. Quem aparece só é Rzão, é uma ervilha lisa. Se o Rzão é dominante, o Rzinho é recessivo pelo mesmo motivo. Na forma heterozigota, ele não aparece, ele fica escondido. A característica não aparece. Tranquilo? Então isso serve para cor de ervilha e serve para cor de cabelo. Só que cor de cabelo é mais complexo. Serve para cor de olho, mas cor de olho é mais complexo. Né? Mas para cada característica que é hereditária, tem pelo menos agora a gente vai ver pelo menos um gene envolvido, e esse gene muitas vezes tem mais de uma forma, mais de um alelo. Aqui tem duas, a gente já viu no semestre passado casos com 3 ou mais. Tipo sanguíneo, por exemplo, sistema BO, você tinha um caso que você tinha 3 formas diferentes para aquele gene, dependendo como ela combinava, você tinha os diferentes tipos sanguíneos, as diferentes características. Tranquilo até aqui? Legal. Bom, já adiantei os organismos. Né? Para cada característica, o organismo pode ser classificado como homozigoto ou heterozigoto. Homozigoto quando as formas dos genes são as mesmas. Esse aqui e esse aqui são dois organismos homozigotos. Rzinho é Rzinho e Rzão é Rzão. E esse aqui é um organismo heterozigoto. Rzão é Rzinho, porque ele tem alelos diferentes para aquele gene. Então ele é heterozigoto para aquele gene. Né? Então, essa é a primeira parte. As características são determinadas por gene. Cada organismo tem um par de alelos para aquele gene. E são esses genes que vão determinar aquela característica dependendo de como eles interagem. Mas espere, tem mais. A gente viu mais. O progenitor é uma palavra bonitinha para papai e mamãe, tá? O papai ou a mamãe, quando vão conceber a sua prole, né, eles passam apenas uma cópia do alelo para a próxima geração. Cada progenitor, cada pai ou mãe passa uma cópia, as duas cópias se unem no processo da fecundação e vão formar um zigoto, um embrião, de volta com as duas cópias. Aqui no caso das ervilhas, por exemplo, né? Se a gente fizer um cruzamento como está descrito aqui, minha cabeça está no caminho,
entre dois organismos heterozigotos, Rzão e Rzinho. Cada organismo heterozigoto vai produzir gametas Rzinho e gametas Rzão. E no processo de fecundação, um desses gametas, ao acaso, vai encontrar um gameta do outro progenitor, do outro pai ou da outra mãe, formando uma nova combinação. Tá? A gente viu isso. Tudo isso aí a gente chamou de primeira lei de Mendel. Né? Cada característica genética determinada por um gene, que o Mendel chamou de fator, você tem formas ou alelos diferentes para cada gene e cada progenitor passa uma versão dessas formas para a próxima geração. Legal? Vamos ter mais uma aqui. De novo. Né? Então, a prole, os filhinhos, vão ter um alelo para cada característica, um alelo que veio do pai, um alelo que veio da mãe. Né? E essas combinações são ao acaso, porque você não consegue saber qual gameta de um que encontra o gameta do outro. Em alguns casos é muito simples. Né? O que está dando para a gente ver aqui, ó, um cruzamento de um homozigoto dominante com homozigoto recessivo, cada um desses organismos, para essa característica, vai produzir o quê? Só um tipo de gameta. O Rzão, o Rzinho. Então eles podem ter 1, 2, 5, 10 mil filhos, todos eles vão ser heterozigotos, todos eles vão ser lisos. Lisos, desculpa. Aqui é fácil. Aqui onde minha cabeça está no caminho, aqui a coisa fica mais difícil. Mas calma, a gente vai ver isso e lógico. Se você está com dificuldade, volte lá. Tem um vídeo sobre a primeira lei, onde eu explico isso com mais detalhes. Então, já falamos de homozigoto e heterozigoto, falta falar dominante e recessivo. Falta falar só isso aqui, ó, genótipo e fenótipo. Tá? Então, é isso aí com mais uma definição importante, que se você não aprendeu até agora, se você não tornou isso parte do seu vocabulário até agora, né, eu exorto que o faça, porque isso é importante para provas de vestibular e tal. Então, a característica apresentada é o fenótipo. A ervilha ser lisa ou a ervilha ser rugosa, isso é um fenótipo, uma característica fenotípica. E o fenótipo, ele é o resultado do genótipo, que são os alelos. Falar que a ervilha é homozigota recessiva ou homozigota dominante, isso aí é o quê? É um genótipo. Está falando que ela é risinho, é risinho, é risão, é risão, é risão, é risinho, isso é o genótipo. O genótipo é que determina o fenótipo junto com fatores ambientais. Né? Cada fenótipo, cada característica é resultado dos genes interagindo ali em conjunção com o ambiente. Às vezes mais, às vezes menos. Né? Para algumas características, como se a ervilha vai ser lisinha ou sem enrugada, a participação do ambiente deve ser muito pequena. Né? Em outras características, a participação do ambiente é grande e às vezes é muito grande. Tem uma série de doenças humanas, por exemplo, que a gente conhece um fator genético para essas doenças, só que ela também tem um fator ambiental muito grande. Né? Eu poderia citar alguns tipos de câncer, alguns tipos de asma, tem uma condição genética, mas também tem uma condição ambiental. Né? Em alguns casos aí a gente conhece, em outros casos a gente até desconhece esses fatores ambientais aí envolvidos. Tudo bem, pessoal? Mas a gente pode pensar em coisas mais simples também. A cor da pele é genético, né? Mas o camarada que toma mais sol, ele vai ter mais melanina na pele, a cor dele vai ser mais escura, vai ter mais melanina. Tudo bem? Então, genótipo são os genes e eles vão determinar junto com o ambiente o fenótipo, que é a característica. Legal, pessoal? Eu acho que esse aí é o relembrando. Ah, não, tem mais. Isso aí é o que? O relembrando da primeira lei de Mendel. Né? A gente chegou também a ver o que? A segunda lei de Mendel, ou lei da segregação independente das características.
Que, resumindo, de novo, tem um vídeo meu sobre isso e tem vídeos outros sobre isso que eu deixo aí nos comentários. Mas, resumindo, a segunda lei. Então, a primeira lei é isso que a gente viu até o último slide. 2 alelos para cada organismo, eles se separam na formação de gametas, e cada gameta que tem um alelo vai se juntar, formar o zigoto, formar um novo ser vivo que vai ter aquele genótipo e vai desenvolver lá o seu fenótipo. Tá? Essa é a primeira lei. A segunda lei, ela olha para 2 genes que do mesmo organismo. Não só o gene azão, azinho, ou Bzão, Bzinho, mas junto o gene A e o gene B. Tá? E o que ela diz, em resumo, eu quero resumir bastante essa parte, tá? Qualquer coisa, volte lá para a aula. Em resumo, ela diz que quando você olha para 2 genes ao mesmo tempo, esses genes não têm preferência com quem eles vão durante a separação de gametas. Durante a separação de gametas, os alelos eles se separam. Então vamos pegar um caso aqui, ó. Tem mais um slide disso, vai ficar mais claro. Então aqui, né, azão, azinho, bezão, bezinho. Quando esse organismo for fabricar gametas, o azão e o azinho vão se separar. Vai azão para um lado, azinho para o outro. O bezão e o bezinho vão se separar. O bezão vai para um lado, o bezinho vai para o outro. Se a gente estivesse olhando só para azão, ou só para bezão, só para A ou só para B, pronto, fim da história. Quando você olha para os dois juntos, você percebe que não tem preferência. O azão vai para um lado, o bezão vai para um lado, o azinho vai para o outro, o bezinho vai para o outro. Mas e aí? O azão ele termina com o bezão ou ele termina com o bezinho? Para o azão e para o bezão, tanto faz. A segregação se dá de forma independente. Ou seja, durante a formação de gametas, num organismo como esse, azão, azinho, bezão, bezinho, você vai ter a formação de todas as combinações possíveis de A e B para esse organismo. Nesse caso são essas. Ó. Vai ter gametas, ou vão haver gametas, melhor, né? Concordância é bom às vezes. Vão haver gametas onde o azão e o bezão vão acabar juntos, azão, bezão. Vão haver gametas onde o azão vai acabar junto com o bezinho. Vão haver gametas onde o azinho acabar junto com o bezão e vão haver gametas onde o azinho acabar junto com o bezinho. Todas essas possibilidades vão acontecer e todas essas possibilidades vão acontecer o quê? Uma mesma proporção, porque é o acaso. Não tem uma preferência. O azão não tem uma preferência. Ah, eu sou azão, eu vou só com o bezão. Não. Então, de todos os milhões de grãos de pólen lá de qualquer pé de ervilha, para a gente manter o nosso exemplo, se tu pega qualquer um deles, se a ervilha for dupla heterozigota, você tem uma chance igual de pegar cada um desses 4 tipos para essa ervilha aqui, né? É uma chance de 25%. Mesma coisa se isso aí for um animal, se isso aí for 2 genes, gene A e gene B de cachorro. Tu pega os óvulos de um animal, tem uma chance de 25%, se o animal for azão, azinho, bezão, bezinho, dele ter um desses 4 tipos de gametas. Ele vai ter eles na mesma proporção. Tranquilo? Sim, não, talvez. Se não, de novo, tem uma aula só sobre isso, você volta lá e você ouve com muito mais detalhes. Mas vamos ver um slide sobre isso, né? Mesma coisa, dita de forma diferente. Os alelos de genes diferentes se separam independentemente durante a formação de gametas. E aí exatamente o mesmo exemplo, só que maior e colorido. Ou seja, melhor, né? Um organismo qualquer que seja duplo heterozigoto, azão, azinho, bezão, bezinho, na hora de formar gametas, ele vai acabar formando numa mesma proporção esses 4 tipos de gametas. Essa é a segunda lei. E por que ela é importante? Porque ela permite a gente fazer aquela tabelona. Ela permite a gente ver as proporções de formação dos fenótipos da prole, olhando não só para uma característica, mas para mais de uma característica ao mesmo tempo. Legal? Legal. Isso aqui a gente chegou a ver, eu cheguei a falar, que ocorre a primeira e a segunda lei, na verdade. Então, a segunda e a primeira lei de Mendel se devem a esse processo aqui, que
tá nessa imagem, que eu vou falar muito brevemente, porque senão fica uma aula só disso, que é a meiose. Basicamente, os genes dos quais a gente vem falando, que a gente chama de azão, azinho, bezão, bezinho, escambau, eles são trechos de DNA que estão aonde? Estão nos cromossomos. E cada célula tem pares de cromossomos, tem 2 de cada. Então, uma célula que começa aí azão, azinho, bezão, bezinho, esses pares de cromossomo, azão, azinho, o fato de se ter 2 cópias de cada cromossomo se deve ao fato de que a célula tem o quê? Pares de cromossomos. Um par de cromossomo que tem o gene A e um par diferente que vai ter o gene B. E aí, cada um dos membros desse par vai ter uma versão de A ou uma versão de B. Pode ser azão, bezão, azinho, bezinho, vai depender. Azão, 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 bezão, bezão, azinho, azinho, bezinho, bezinho, azão, azinho, bezão, bezinho. Vai depender do genótipo do organismo, de qual característica é essa e o escambau. Mas o importante é que esses pares, eles se separam na meiose. Por isso que o azão vai acabar num gameta e o azinho vai acabar no outro. Porque a meiose é a divisão celular que fabrica gametas. Então, durante a fabricação de gametas, ocorre essa separação de cromossoma, como está representado aqui em cima e lá embaixo, né, parcialmente encoberto pela minha cabeça. Então aqui tem azão, azinho, bezão, bezinho, ocorre a separação. Azão vai para um lado, azinho vai para o outro, bezão vai para um lado, bezinho vai para outro. Nesse caso, o azão foi para o mesmo lado do bezão e o azinho foi para o mesmo lado do bezinho. Por quê? Por acaso. Tanto faz. Podia ter sido diferente, podia, mas foi assim. E aí ocorre a separação dos cromossomos homólogos, o final da meiose e formam-se 4 gametas. Nesse caso, olha só, 2 deles azinho, azinho, bezinho, 2 deles azão, bezão. Aconteceu assim, mas poderia, e de fato acontece, diferente. Aqui embaixo não dá para ver, mas é a mesma coisa. A diferença, ocorre a meiose também, a diferença é que o azinho, durante a separação dos gametas, o azinho acabou ficando com o bezão e o bezinho acabou ficando com o azão. Por quê? Por acaso. E aí formou-se 4 gametas, 2 azinho, bezão, 2 azão, bezinho. Num organismo qualquer, seja ele um pé de alface, uma lhama, uma girafa, um ser humano, esse processo aí de meiose ele acontece e essas combinações ao acaso acontecem. Então, nesse organismo, se você pegar 1 milhão de gametas, 1 milhão de espermatozoides, você vai ver que mais ou menos, ou em média, você vai ter esses 4 tipos de gametas aqui, 25% de cada um deles. Azão, bezão, azinho, bezinho, azão, bezinho e azinho, bezão. Todas as combinações possíveis, nesse caso, diferentes. Essa é a segunda lei, graças à meiose. Legal, pessoal? Então essa é a revisão. Até os 23 minutos aí eu vou colocar para quem quiser pular. Tá? E agora a gente vai ver algo completamente diferente de tudo isso. Né? A gente vai ver outra coisa completa. Ou será que não? A gente vai ver que do mesmo jeito que a primeira lei de Mendel, a gente viu a primeira lei, a gente viu muitas variações que o raciocínio era muito semelhante, com a segunda lei é a mesma coisa. O raciocínio vai ser muito semelhante, não vai ser tão diferente assim. Tá? Daí a brincadeira. Bom, o que a gente vai começar a ver agora é a interação gênica. O que isso quer dizer de forma sucinta? Basicamente, é isso aqui. Quando você tem 2 ou mais genes para uma característica. Então, até 5 minutos atrás, nessa mesma aula que eu estava gravando, eu falei, um gene determina uma característica. Cada característica tem um gene lá que vai determinar ela. Cada característica é hereditária. Agora a gente vai começar a ver que não é bem assim. Nesses casos de interação, e a gente vai ver que tem vários casos diferentes, vários tipos de interação gênica diferente, você tem mais de um gene que vai determinar o quê? Uma só característica. Eu mencionei agora há pouco a cor do cabelo,
né? Eu devo ter falado para vocês tanto ao vivo quanto via online, que é uma característica, um estudo recente, que a cor do cabelo do ser humano ela é determinada por mais de 100 genes, que atuam de diferentes formas se combinando para dar a cor e o tipo do cabelo da pessoa. Então é um caso de interação gênica muito complexa. Nós, obviamente, vamos começar do simples, né? E daí a gente vê dali o que faz. Mas as primeiras interações gênicas que a gente vai falar são meio simples, mas é algo que ocorre muito no mundo natural, né? Ao ponto de que essa história que eu vinha falando até agora, de que um gene é uma característica, como eu falei, não é bem assim. Nesse caso, muitos genes vão determinar uma só característica, e esses passarinhos aqui vão ser o nosso primeiro exemplo, tá bom? Vamos lá. Beleza. Então, o exemplo é a ave, o passarinho, ou o periquito, Melopsittacus undulatus, periquito australiano, tá? Então, para a cor da plumagem, a cor das penas, ou fenótipo, ela é determinada, a cor das penas, por 2 genes, não só por um. Até agora, quando a gente via a cor da pelagem do animal, tal, a gente via ele sendo determinado por um gene. Aqui não. Você vai ter 2 genes que determinam uma característica, que é a cor da pelagem. Genes que nós vamos chamar de A e B. Cada um com 2 versões, cada um com 2 alelos. Vamos ver o porquê e vamos ver como funciona isso. Né? Então, o genótipo ele vai ser determinado para essa característica por 2 genes, 2 pares, e vai determinar a cor da plumagem, que é o fenótipo. E aí você vai ter todos esses fenótipos diferentes que a gente já vai descrever quais são. Bom, primeiro a gente vai ver por que isso. Por que esses 2 genes determinam a cor da pelagem? Porque neste animal você tem 2 genes que vão determinar a fabricação e a deposição de pigmentos diferentes. Se algum animal tem uma cor, o pelo dele, a pena dele, o cabelo dele, se tem alguma cor é porque tem algum pigmento ali, tem alguma substância que dá aquela cor pro pelo, pena, cabelo ou pelo. Tá? No caso desse periquito, no caso do periquito australiano, você tem 2 pigmentos principais. O primeiro deles é a melanina, semelhante à nossa melanina, que no caso desses animais é um pigmento escuro. O gene A, ele determina a deposição de melanina. O alelo azão determina a deposição de melanina e o alelo azinho determina a ausência de melanina. Tudo bem? Da mesma forma, o gene B ele determina a deposição de um outro pigmento, que é a psitacina. Eu vou até mudar a cor aqui. Deposição de psitacina, que é um pigmento de cor clara, amarelada. Tá? De novo, a forma dominante do alelo, Bzão, determina a deposição de psitacina e a forma recessiva, a ausência da psitacina. Então veja bem, se o animal, vou até apagar tudo isso aqui. Se o animal ele é dominante para o azão e dominante para o Bzão, ele é azão alguma coisa, Bzão alguma coisa, ele vai produzir tanto a psitacina quanto a melanina. Que é esse caso aqui, ele vai ter o pigmento amarelinho e vai ter a melanina, que é um pigmento que deixa a pena meio azulada, meio azulada. O azul com o amarelo, essa combinação vai formar uma pena, ou uma pena, uma plumagem, plumagem, desculpa aí pessoal, uma plumagem verde. O dominante para as 2 características, o azão e o Bzão, vai ter a cor escura azulada da melanina, com a cor amarelada da psitacina, e o resultado vai ser um animal de penas verdes, como eu já vou mostrar para vocês. Alternativamente,
O animal que ele é recessivo pro gene A, ele é azinho, ele não vai ter a produção de melanina. E se ele for dominante para o B, ele é Bzão alguma coisa, ele vai ter o Bzão, mas não azinho, ele não vai ter a produção da melanina, que é o pigmento escuro, mas vai ter a produção da citacina. Esse animal vai ter o pelo, a penagem amarela. Vai ter a citacina amarelada lá, mas não vai ter o pigmento escuro da melanina, vai ter só pigmento amarelo. Vai ser um animal de penas amarelas. Dá para entender o que está acontecendo aqui já, né? Da mesma forma, o animal que tem o gene para melanina, ele é dominante para o azão, é azão alguma coisa, mas ele é recessivo para o B, Bzinho, ele não vai produzir psitacina, vai produzir apenas melanina, e as penas dele vão ser azuis ou azuladas. E por último, o animal que não tem nem azão e nem Bzão, ele é azinho, Bzinho, animal duplo recessivo, ele não vai ter psitacina, ele não vai ter melanina, ou seja, as penas dele não vão ter pigmento nenhum. Se não tem pigmento, o animal vai ser branco. A penugem do animal vai ser branca. Tranquilo, pessoal? Então, percebam, um gene, um pigmento, outro gene, outro pigmento. A interação desses dois genes, e obviamente do genótipo, das versões dos genes, é que vão acabar determinando a cor da penugem desses animais. E são essas quatro. Ou o bichinho é verde, ou o bichinho é azul, ou ele é amarelo, ou ele é branquinho, como nós vamos ver no próximo slide. Bom, deixa eu ver se... Então aí nós vemos, resumidamente, o que eu acabei de falar em termos da correlação do genótipo com o fenótipo nessas aves. O organismo que é dominante para o gene A e para o gene B, azão alguma coisa, Bzão alguma coisa, vai ter os dois pigmentos e vai ter a coloração verde. O organismo que não tem a produção de melanina, ele é azinho, que vai determinar que a melanina não vai ser depositada, mas ele tem o gene Bzão que determina a deposição de psitacina, vai ter apenas o pigmento amarelado, a penugem dele vai ser de cor amarela. O organismo que, ao contrário, tem apenas a melanina, mas não tem a psitacina, vai ter uma cor azul, as penas vão ter cor azul, e por fim, um organismo que não tem nenhuma coisa nem outra, nenhum dos dois pigmentos é deposto, ele é totalmente recessivo, vai ser de cor branca. E aqui, os animais, a fotinho dos animais de cada cor, se vocês compararem aí, vocês veem que o desenho ficou excelente. Eu achei assim cada um deles fazer um retrato aí de cada um desses periquitos, né, para vocês verem a capacidade artística do professor, né? Veja cada um deles, achei sensacional aí. Qual é o desenho e qual é a fotografia, né? Tentem verificar aí. Ok, pessoal? Então, esses quatro fenótipos são determinados por dois pares de genes. O gene A, da melanina, e o gene B, da citacina. Legal? Tranquilo, pessoal? Então, vamos ver aí um exemplo de cruzamento entre esses animais para ver como é que essa coisa funciona. E vocês vão ver, aqueles que estão acompanhando e que já acompanharam a segunda lei de Mendel, que é bastante familiar. Tranquilo? Então, imaginem aí um cruzamento entre um organismo totalmente dominante, azão, Bzão, e um organismo recessivo, azinho, Bzinho. Primeira coisa que eu pergunto para vocês é qual é o fenótipo de cada um deles? A resposta é imediata porque está escrito aí, né? Então, o azão, Bzão produz psitacina, produz melanina, vai ser um animal de cor verde. O lado esquerdo e o lado direito, pessoal, é a mesma coisa, tá?
Então esse animal vai ser de cor verde. E o recessivo, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, não produz e não tem a deposição de nenhum dos dois pigmentos. Vai ser um animal branco. Se você cruzar esses dois periquitos, e um for totalmente dominante e o outro totalmente recessivo, o que você vai ter? Nessa altura do campeonato é legal que a resposta seja mais ou menos imediata. Esse organismo verde, ele é azão, azão, bezão, bezão, ele vai produzir quantos tipos de gameta? Só um. Azão, bezão. Tá? O azão separa do azão, vai azão para um lado, vai azão para o outro. O bezão separa do bezão, vai bezão para um lado, vai bezão para o outro. Todas as combinações possíveis de azão, azão, bezão, bezão é só azão, bezão. E o animal branco, mesma coisa, vai produzir apenas um tipo de gameta, azinho, bezinho. Tá? Porque é só o alelo que ele tem. Então, se esses organismos tiverem 1, 2, 10, 100 mil filhotes, todos eles vão acabar sendo o quê? Heterozigotos. Vão receber um azão e um bezão de um dos progenitores, um azinho e um bezinho de outro dos progenitores. Então, 100% da prole vai ser verde, porque vai ser dominante, vai ter o azão e vai ter o bezão, só que vão ser animais o quê? Duplo heterozigotos. Fenotipicamente verdes, a característica branca vai sumir, mas genotipicamente vão ser heterozigotos, duplo heterozigotos. 100%. Simplesmente pelo fato de você estar cruzando um dominante com um recessivo. Tranquilo até aqui? E se, como está descrito aqui, principalmente aqui desse lado, e se a gente pegasse esses periquitos verdes, heterozigotos, e cruzássemos dois periquitos que nós sabemos que são heterozigotos, azão, azinho e bezão, bezinho. Como será que seria esse cruzamento? Primeira coisa que a gente tem que fazer, pensar, é quais os tipos de gametas que seriam produzidos. Para depois a gente fazer, relembrando lá, aquela tabela, o quadro de Punnett. Né? Enfim. Então, esse organismo, por ser heterozigoto, não é tão simples a gente pensar quais são os gametas que ele produz. Mas, de novo, segundo a lei de Mendel, os gametas vão, os alelos, desculpa, vão se separar, a azão vai para um lado, bezinho vai para o outro, bezão vai para um lado, bezinho vai para o outro, e eles não têm nenhuma preferência. Então, o que pode acontecer e que vai acabar acontecendo? Em primeiro lugar, o azão pode parar junto com o bezão. Repetindo, em primeiro lugar, o azão pode parar junto com o bezão. Segundo lugar, o azão pode parar junto com o bezinho. Terceiro lugar, o azinho pode parar junto com o bezão. Quarto lugar, o azinho pode parar junto com o bezinho. Faz uma distribuição aí. Então são esses os 4 tipos de gametas que esse organismo vai produzir. Todas as combinações possíveis. Esse azão com o bezão, esse mesmo azão com o bezinho, já poluí aqui. Mas ó, o azão com o bezão, o mesmo azão com o bezinho, o azinho com o bezão, o mesmo azinho com o bezinho. Como os dois são azão, azinho, bezão, bezinho, os dois vão produzir esses 4 tipos de gametas. E quando ocorrer a fecundação, um gameta de um dos progenitores, um desses 4 tipos de gametas aqui, vai encontrar um desses 4 tipos de gametas do outro progenitor. O que vai acontecer? É impossível saber o que vai acontecer até a gente ver o filhotinho. Mas é muito possível saber a probabilidade ou as possibilidades do que pode acontecer na prole desses dois animais. Como a gente faz isso? Vocês vão se lembrar usando a nossa tabelinha. E aqui tem um exemplo. Exatamente, né, o exemplo que a gente está vendo. Esse organismo é verdinho, mas ele é duplo heterozigoto. Esse organismo é verdinho, também é duplo heterozigoto. Os dois, ó, produzindo os 4 tipos diferentes de gameta. Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Numa mesma proporção. Então, quando eles forem ter um filhotinho, a chance é de um desses 4 tipos de gametas
encontrar ao acaso um desses 4 tipos de gametas. De novo, não dá para saber o que vai acontecer porque é um evento ao acaso, mas dá para saber que essas aqui são as probabilidades do que pode acontecer. Pode acontecer tudo isso aí e a partir desse quadrinho a gente consegue saber as proporções, as chances, as probabilidades dos fenótipos e dos genótipos que podem aparecer nesse cruzamento. Tranquilo? Beleza, pessoal. Agora a parte que eu tenho que falar para vocês, esse esquema que está na imagem agora, eu tenho que falar para vocês, esse não foi eu que fiz, tá, pessoal? Esse é do livro. É bom falar, porque senão eu sei que é difícil diferenciar, mas esse é do livro, tá, pessoal? Então vamos para um eu que fiz, né? Que é a mesma coisa. A gente vai ver a tabelinha e aí, como está maior, a gente vai poder ver tudo que pode aparecer e as proporções nesse cruzamento. Então, pessoal, aqui a gente tem exatamente a mesma tabela do slide anterior. Essa eu tenho que falar para vocês, né? Essa foi o que fiz, tá? Essa não está no livro. A outra lá está no livro. É difícil diferenciar. Mas é a mesma coisa. É o quadro de Punnett para um cruzamento de 2 periquitos duplo heterozigotos. Tá? Então, cada um deles vai formar os 4 tipos de gametas possíveis diferentes. Razão Bzão, razão Bzinho, razinho Bzão e razinho Bzinho. O outro é a mesma coisa, vai formar os mesmos 4 tipos de gametas, porque os dois são heterozigotos nesse caso. Tá? Então, a partir daí a gente vai preenchendo a tabela com os genes, os gametas que estão nas linhas e colunas, e a gente vai descobrindo os possíveis genótipos e, por tabela, os fenótipos que aparecem nesse cruzamento. Que tipos de filhinhos esse casal pode ter em relação, obviamente, à penugem, em relação às penas. Então, por exemplo, primeiro caso, vamos pegar o gameta razão-bezão. É possível que esse gameta seja o gameta ali liberado na hora da cópula e se encontre com outro gameta razão-bezão. Se isso acontecer, vai formar um zigoto razão-bezão. Só que isso é só uma possibilidade. Esse gameta aqui pode encontrar qualquer um dos outros 3 tipos de gametas diferentes. Azão Bzão encontrando um azão Bzinho vai formar um animalzinho com esse genótipo. Azão Bzão Bzinho. Azão Bzão encontrando um azinho Bzão vai formar esse genótipo. Azinho Bzão Bzão. E o azão Bzão encontrando o azinho Bzinho vai formar um organismo zigoto, depois um embrião e depois um periquito com esse genótipo. Azinho Bzão Bzinho. A mesma coisa para a segunda linha. O gameta azão Bzinho pode encontrar um azão Bzão, formar esse genótipo. Pode encontrar um gameta azão Bzinho, formar esse genótipo. Pode encontrar um gameta azinho Bzão, vai formar esse genótipo. E pode encontrar um gameta azinho Bzinho, vai formar esse genótipo. Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Eu não vou fazer até o final, porque a aula já está muito extensa. Se você está com dificuldade sobre isso, volte para a minha aula sobre segunda lei, onde eu faço um desse passo a passo, e volte para a minha aula sobre resolução de exercícios da segunda lei, que eu também resolvo exercícios fazendo isso aqui. Genética mendeliana, é isso aqui, esse quadro de Punnett. Tranquilo, pessoal? Vamos ver o resultado. Então, uma vez você juntando todas as possibilidades de gametas, até chegar nesse aqui, azinho Bzinho com azinho Bzinho, que vai dar o organismo azinho Bzinho, você pode ver, você tem aí 16 tipos de genótipos possíveis que podem aparecer do cruzamento dos organismos heterozigotos, azinho Bzinho. E a gente pode descobrir também, na verdade é só averiguar, né? Não precisa nem descobrir, é só ver. A gente pode descobrir os fenótipos que podem aparecer também. Lembram como é? Faz tipo 3 slides, né? Quando o organismo tem o azão dominante e o bezão dominante, ele vai produzir os 2 pigmentos e vai ser verde. Como é o caso desse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. O tom de verde muda, mas vejam que já está marcado verdinho, tá, pessoal? Uns 2 tons diferentes de verde. Problemas com a canetinha. Tá?
Foram todos verdes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 entre 16 dos filhotinhos dessa prole, em média, vão ser verdes. Esse aqui, ó, ele tem o azão, ele tem a melanina, mas ele não tem a psitacina. Vai nascer um periquito azul. Do mesmo jeito que esse daqui e do mesmo jeito que esse daqui. Então, 3 em 16 dos periquitos, 3/16 dos periquitos que vão nascer desse casal aí, vão ser azuis. E outros 3/16 vão ter a psitacina, o pigmento amarelo, porque vão ter o gene Bzão, mas não vão ter a deposição de melanina, porque vão ser Azinho, Azinho, vão ser recessivos para o gene A. Azinho, Azinho, nesse caso Bzão, Bzinho, vai ter a psitacina, não vai ter a melanina. É o mesmo caso desse, Azinho, Azinho, Bzão, Bzão, e é o mesmo caso desse, Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Então, 3/16 vão ser amarelos, e apenas um entre 16 vai ser duplo recessivo. Nesse cruzamento, apenas 1 em 16 desses animais vão ser brancos. Então, deixa eu ver se é o próximo. Esse aí. Então, a proporção no cruzamento de dois heterozigotos, azão, azinho, bezão, bezinho, é essa aí. Se vocês lembram da aula de segunda lei, essa proporção não é nova para vocês, 9:3:3:1. Ou seja, para cada 16 filhinhos que esse casal duplo heterozigoto tiver, em média, 9 vão ser verdes, 3 vão ser azuis, 3 vão ser amarelos e apenas 1 em 16 vão ser brancos. Essa é a proporção que você espera nesse cruzamento específico. Lógico, cruzamentos diferentes vão acabar dando proporções diferentes, isso é óbvio. Né? Como você descobre? Você vê quais são os gametas que vão ser produzidos, faz o quadro de Punnett e vê as proporções que vão aparecer. Tranquilo, pessoal? Olha aqui, voltando para a imagem do livro, né? Tá pequeno, por isso que eu não usei essa imagem, mas aqui é a mesma coisa. O cruzamento de dois periquitos duplo heterozigotos, azão, azinho, bezão, bezinho, o quadro, e ele chega na mesma conclusão, que é óbvio, é o mesmo quadro, e a conclusão: 9 em 16 verdes, 3 em 16 azul, 3 em 16 amarelo e apenas 1 em 16 recessivo branco. Legal, pessoal? Tá bom. Eu vou terminar essa parte por aqui de interação gênica. A gente já tem que falar sobre epistasia, que está aí na imagem do John Cleese, né? Vai ser, vocês vão ver, totalmente diferente, né? Vamos ter que ver os gametas de novo, fazer o quadro. É brincadeira, pessoal, não vai ser diferente não. Vai ser mais uma variação sobre o mesmo tema, tá? Se você não está cansado de ver sobre quadro, azão, azinho, bezão, bezinho, se você não ficar cansado é porque você não está estudando o suficiente. Você vai ficar cansado, mas é nessa brincadeira que você aprende, tá? É assim que você aprende e eu volto a falar, fazendo exercícios. Se não fizer, se você só assistir os vídeos, assistir vídeo de outro professor fazendo exercício, ensinando jeito novo, jeito diferente, não, você tem que sentar e você resolver, tá? Os exercícios. Então eu vou parar por aqui essa aula sobre interação gênica. A epistasia vai ficar na continuação, que eu vou começar a gravar já daqui a pouco. Vou acho que até botar tudo junto fazer o upload de tudo junto, isso aí vocês vão ver, tá bom? Mas por agora é isso, pessoal, tá? Qualquer dúvida, voltem para as aulas que já estão postadas ou entrem em contato. Até logo.